Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo do material de complementação escolar da disciplina de História para o 8º ano da semana de 23 de novembro de 2020. Como vocês sabem, sou a professora Ana Beatriz de Souza, da Escola Municipal Átila Nunes, e nós estamos vendo a reorganização curricular para esse ano por conta da pandemia, né? Para a gente começar, aquelas dicas que são sempre dicas importantes, tá? Anote sempre no seu caderno a semana da tarefa, no nosso caso, 23 de novembro, e o título do conteúdo. Nós, essa semana, vamos falar sobre os caudilhos e o pan-americanismo, tudo junto, tá? Pan-americanismo, tudo junto. Leia atentamente todos os textos, anote as palavras mais difíceis e procure o seu significado no dicionário. Fique sempre atento ao enunciado das questões e responda exatamente aquilo que for perguntado. E não esqueça de registrar tudo em seu caderno. Além disso, agora também vocês podem enviar das suas atividades para o materialcarioca@rioeduca.net e ver o seu material publicado, toda a sua atividade publicada na próxima semana no nosso material complementar, tá bom? Além disso, só pegar o seu telefone celular, mirar a câmera do seu telefone lá para o QR Code e vai adicionar mais material àquilo que você está estudando. Logo na página 2 do seu material complementar, vem esse QR Code lá embaixo à direita. Então é apontar. Mas eu não tenho o aplicativo. Não tem problema, é só ir na loja do seu telefone, baixar esse aplicativo porque ele é gratuito para qualquer operadora, para qualquer tipo de telefone, tá? E aí é só você baixar e começar a direcionar para cá, porque aí você vai ser redirecionado ao material que estiver estudando. Então vai aparecer para você no seu telefone exatamente o material sobre o tema ao qual a gente vai trabalhar essa semana, tá bom? Mas ainda tem outras dicas que vocês devem ficar de olho para continuar a estudar e organizar tudinho para quando a gente puder voltar. Então, não deixem de ouvir as audioaulas e sigam as orientações que os professores indicam nos áudios. As audioaulas são maravilhosas, são muito legais e explicam muito bem o conteúdo. Além disso, ali dão uns macetes, dão algumas coisas, algumas dicas para que vocês possam entender melhor o conteúdo. Então, vale a pena continuar ouvindo, não deixem de ouvir as audioaulas. Além disso, elas servem também como instrução para as atividades que nós vamos realizar. Além disso, reservem ao menos de 2 a 3 horas por dia para os seus estudos. Então, se vocês fizerem isso, vai ficar mais fácil. É como se vocês estivessem na sala de aula. Vocês vão estudar as matérias, basta escolher, 2 matérias por dia, história e português, e aí divide. 1h30 para cada uma, 2 horas para português, 1 hora para história, e aí entre elas dá uma pausa de 5, 10 minutos, vai beber uma água, vai dar uma respirada, e assim você consegue sempre estar atualizado, tá bom? Além disso, vocês precisam estudar com bastante atenção durante esse tempo, então não adianta parar 2, 3 horas e ficar mexendo no telefone, ficar ouvindo música, ficar brincando, conversando, não vai adiantar. Então, aquele momento de estudo você tem que se concentrar, tá bom? Anotem tudo que o professor explicar nas audioaulas e lembre-se, vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem na explicação. Então, se eu não peguei direito aquilo que o professor falou, é só eu voltar e anotar tudo de novo. Pode voltar quantas vezes quiser até que se entenda completamente o que foi explicado. Em caso de dúvida, anote também para conversar depois com o seu professor. Então, mesmo assim, eu fiquei com dúvida. Anota qual foi a dúvida que você teve e entre em contato com o professor da sua escola, da disciplina de História, aquele seu professor, e pergunte a ele que com certeza ele vai te auxiliar. Vocês também podem estudar pela TV, assistindo às aulas pelo escola.rio, tá? E acompanhando os trabalhos desenvolvidos pela sua escola nas redes sociais, tanto no YouTube quanto Facebook, WhatsApp, os podcasts. Então, todos nós estamos trabalhando para levar para vocês o melhor possível. Basta acessar qualquer rede social das escolas e lá vocês vão ter o material. Mesmo assim,
Na Band Rio vocês conseguem ter as aulas, tem a grade de programação e ali vocês conseguem assistir as aulas de todas as disciplinas que vocês têm no dia a dia da escola, tá bom? Gente, não esqueçam de manter todas essas atividades organizadas e guardadas, porque esse material vai servir como fonte de estudo e avaliação, tá? Então, aquela dica que a gente está dando desde o início, de vocês anotarem no caderno a data, o tema, isso é super importante porque depois isso vai ser avaliado, tá? Não esqueçam também, jamais, higienize sempre as mãos e não saiam de casa. Se precisar sair, usem a máscara. Isso é super importante porque salva vidas. Não só a sua, mas das outras pessoas também, tá bom? Então, vamos lá. Essa semana a gente comemora, esse mês na verdade, nós estamos comemorando o mês da consciência negra. Dia 20, como vocês sabem, dia 20 de novembro foi o dia de Zumbi dos Palmares, dia da consciência negra. E todo o material vai ser referente à negritude, aos traços da cultura afro que estão presentes na nossa cultura e na cultura, no caso da América Espanhola, que é a matéria que a gente está trabalhando. Se vocês quiserem, vocês podem acessar os links da Orquestra nas Escolas, porque ali vocês vão ouvir, na verdade, músicas, que é o projeto O Morro Canta Canudos, que vai estar comemorando exatamente o Dia da Consciência Negra, tá? Então ali vocês vão ouvir músicas de concerto popular para contar parte da história da nossa ancestralidade, tá? Bom, além disso, nós vamos continuar a nossa disciplina. Não esqueçam jamais que para estudar a sociedade da América Espanhola, a gente vai ter que sempre lembrar dessa pirâmide. E outro detalhe, toda vez que a gente representar uma sociedade em pirâmide, vocês têm que lembrar o seguinte: a parte superior, que ela é mais fina, quer dizer que são as pessoas que mandam. E por ela ser mais fina, eles estão em menor quantidade. E a parte inferior, que é a base dessa pirâmide, a base desse triângulo, é quem obedece e aqueles que estão em maior quantidade, tá? Então, na América Espanhola, como era a sociedade? Nós temos os espanhóis ou chapetones. Eles eram assim reconhecidos, vocês devem lembrar que nós comentamos isso em outras aulas, por conta dos chapéus que eles usavam. Então esses espanhóis eram quem mandavam, na verdade, na América aqui, tá bom? Na colônia. Logo abaixo deles estão os crioulos. Os crioulos, eles fazem parte da elite, com uma diferença: eles não têm poder político. Os crioulos, eles são filhos dos espanhóis, só que eles nasceram aqui na América. Então eles têm dinheiro, eles são da elite, mas eles não têm o poder de decisão política, porque quem faz isso são os espanhóis. Logo abaixo são os mestiços, que geralmente são homens livres e pobres, e abaixo de todo mundo estão os escravos negros, os escravos africanos, que na América Espanhola tinha um pouco menor quantidade do que no Brasil, por exemplo, os índios, que eram escravos também, em sua maioria, e mulatos, tá? Então a mistura do branco com o negro também é desconsiderada na América Espanhola, ok? Então, se vocês não esquecerem isso, se não esquecerem essa pirâmide, vocês vão conseguir lembrar e matar todas as questões sobre a América Espanhola, tá bom? Bom, para que vocês aprendam mais, basta ir lá no material didático carioca, no MDC, e revisar esse conteúdo entre as páginas 299 e 300, tá? Se vocês quiserem saber mais um pouco, é só ir até a página 304 que vai complementar o assunto. Mas exatamente sobre o material de hoje, que é caudilismo e pan-americanismo, vocês vão encontrar nessas duas páginas, tá? Bom, quem são esses caudilhos? Esses caudilhos, eles são, na verdade, os crioulos. No pós-independência, por conta da fragmentação, esse poder ele vai virar um poder local, ou seja, nós temos os poderes divididos nas mãos daquelas pessoas que eram poderosas nas determinadas localidades. É como se a gente não tivesse um poder centralizado, né? É como se cada um mandasse na região que habitasse. E esses homens, eles receberam o nome de caudilhos, tá? E essa elite, esses caudilhos, eles são praticamente comandantes de toda essa América Espanhola pós-independência. E eles vão continuar comandando até boa parte do século XX. Então,
Olha a importância desses caras, como é que é importante a gente aprender sobre eles, tá? Eles também organizavam forças militares, tá? E por meio de golpes de Estado, o que é um golpe de Estado? Ele toma o poder por meio da força. Esses caudilhos, eles conquistavam o poder. E eles são pessoas carismáticas, ou seja, são pessoas que têm carisma, são pessoas agradáveis aos olhos, as pessoas gostam de ouvi-los, são populares e são habilidosos. Eles falam muito bem, têm um discurso muito bem feito e as pessoas geralmente vão acreditar e vão segui-los, tá? Então, vale a pena vocês voltarem e perceberem quem são esses caudilhos, porque eles são muito presentes na história da América Espanhola, tá bom? Uma outra coisa é o pan-americanismo. O pan-americanismo, ele vai ser a ideia do Simão Bolívar, aquele libertador da América que nós ouvimos falar nas outras aulas. E ele vai dar origem a um termo que hoje é muito utilizado, que é o bolivarismo, que quer dizer nada mais nada menos que uma América Latina unida, tá? E essa ideia do pan-americanismo, criada por Simão Bolívar, na verdade ela vai estar escrita num documento de 1815 chamado de Carta da Jamaica. Essa Carta da Jamaica, ela vai ser lida, na verdade, numa reunião desses líderes da independência na Jamaica para tentar decidir o futuro daquelas regiões que se tornaram livres do colonialismo espanhol. A ideia do pan-americanismo, quase que não sai, vai ser reforçada no Congresso do Panamá, tá? E esse Congresso do Panamá somente compareceram os representantes da Colômbia, Venezuela, Equador, México, Federação Centro-Americana, que seriam países que ainda não tinham sido divididos, e o Peru. Então, esse projeto da América do Sul unida, ele não vai sair do papel. Ele vai se esfacelar em pequenas repúblicas independentes que acabaram conservando a sua herança colonial, tá? Exceto com relação ao livre comércio, porque agora não tem mais o exclusivo, ou seja, agora eles não precisam mais fazer comércio somente com a sua metrópole. Bom, então, Simão Bolívar viu que a sua ideia não deu certo. E toda aquela noção de uma América livre, toda aquela ideia de iluminismo, de liberdade, de igualdade, ela não conseguiu ser posta em prática no período pós-independência, tá bom? Então não esqueçam isso e revisem o material. Agora vamos para a nossa atividade da semana. Bom, essa semana a gente conversa sobre os caudilhos e o pan-americanismo. Esse conteúdo vai estar todo dentro do material didático carioca, entre as páginas 299 e 304, como a gente está aí descrevendo, tá? E aí, nesse material, tem atividades que vão fazer você pensar um pouco sobre o que a gente vai conversar hoje e aquilo que vocês vão ouvir nas audioaulas. Se vocês quiserem fazer o material, façam, quem ainda não fez, e envie para o professor, ou também envie para o materialcarioca@rioeduca.net, tá? Bom, hoje nós vamos trabalhar a música Canta, Canta Minha Gente, do Martinho da Vila de 74. Depois de ler a letra da música, você vai refletir sobre o Dia da Consciência Negra que comemoramos em 20 de novembro. Então nós temos aí a letra da música e ao lado a tarefa. E qual é a tarefa? Lá na audioaula vai ter algumas reflexões sobre questões importantes com relação à letra da música, tá? E ao longo da audioaula você vai poder perceber como a questão do poder dentro dos países latino-americanos foi sendo construída depois do processo de independência e da criação dessas repúblicas, tá bom? Então, uma outra coisa que vocês vão perceber na audioaula é como que a população mais pobre, em sua maioria os indígenas e os descendentes dos negros, né, dos afro-americanos, ela vai continuar sendo oprimida, tá? E nunca, mas praticamente nunca, desistindo dos seus direitos, ou seja, eles são oprimidos, mas estão sempre lutando pelos seus direitos. Então, com isso e ouvindo a audioaula, a proposta de trabalho é a seguinte: vocês vão escrever um poema, uma letra de rap, ou até mesmo reescrever a própria letra de Canta, Canta Minha Gente, falando sobre a necessidade de criar uma consciência e resistir aos preconceitos sociais, raciais, religiosos e as diversas formas de violência que estamos vivendo, não só no nosso país, mas em outras partes do mundo.
tá? E não esqueçam, envie seu material, envie sua tarefa pronta para materialcarioca@rioeduca.net, colocando seu nome completo e o nome da sua escola, tá bom? Então, boa atividade, uma ótima semana para vocês, até a próxima, tchau, tchau!